Se a Bíblia faz sentido para nós, é porque nós aprendemos com ela através da história, amém? Existem algumas revelações para você que gosta de estudar teologia, ou você que não gosta, mas eu tenho uma informação para você, que existem algumas maneiras de Deus se revelar. Uma delas se revelar é uma revelação geral, e a revelação que Deus deu para as pessoas através da natureza. Se você estudar, quando eu estava estudando o cérebro, eu fiquei fascinado, né? Fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda, quando você começa a ver as funções, a ligação total do cérebro com várias áreas da nossa vida. A gente fala assim, é impossível dizer que afirmar que não existe um Deus que criou tudo isso. Essas coisas não vieram do nada, não vieram de uma ameba, não foi uma evolução do nada. A gente não era nada, uma poeira cósmica, e virou algo tão complexo assim, né? Precisa ter um Deus poderoso fora de toda a criação que criou todas essas coisas, porque é muito complexo. Nós somos muito complexos, né? E por mais que a gente estude, a gente descobre que é muito complexo para nós, somos limitados. E a gente tem que admitir que existe um ser afora a criação, né? Que independente dela criou todas as coisas e dele vem todas as coisas. Nós, como cristãos, sabemos que tem essa revelação geral, a revelação da natureza. É você olhar para uma pessoa, você olhar, alguns meses atrás, a Jaiane estava sonhando com o Bielzinho. Agora está o Bielzinho quase andando e falando e dando glória em casa, não é assim, Ele está lá e para cá, né, o presbítero? E ligeiro, irmão. Fui fazer uma visita lá, fui conversar com ele, já com ele conversar, balbuciando. Você fala assim, meu Deus do céu, como que pode? Do nada, nasceu ele. Do nada, existe. Embora nós não entendamos todas as coisas, nós sabemos que existe um Deus por trás de tudo isso. Então, é afirmado isso. Agora, outros dizem que vários deuses, ou acaso, enfim, mas nós, como cristãos, nós temos uma fé bíblica que Deus criou todas as coisas. Amém? Nós somos criacionistas. Só que, por outro lado, esse Deus, ele não ficou à parte. Ele não ficou aleatório. Ele criou todas as coisas, mas ele não deixou o ser humano lá. Ele, pelo contrário, ele busca esse relacionamento com as pessoas. E nós sabemos que o pecado nos separou de Deus. Amém? Então, são doutrinas básicas do cristianismo. Mas esse Deus, como nós celebramos hoje, amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para salvar esse mundo, para perdoar os seus pecados, como nós passeamos um pouquinho domingo na palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, que Deus decidiu um dia perdoar as pessoas. Aí você fala, nossa, apóstolo, mas tudo isso tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a igreja. É isso que é a igreja. Pessoas que, além de ter uma revelação geral, eles tiveram uma revelação especial. Deus se revelou na pessoa de quem? De Cristo. Então, Cristo é Deus na terra, é Deus se manifestando o amor dele por cada um de nós. Então, o cristão, ele tem esse olhar sobre a Bíblia. Só que o cristão também tem o olhar sobre a Bíblia, que a Bíblia é a história de Deus se revelando na história de pessoas. Então, tem algumas revelações básicas para a gente. Deus se revela para a humanidade através da criação. Deus se revela para o cristão através de Cristo e através das histórias bíblicas. Amém? Ou seja, é através da história e é através de Cristo. Mas o que Deus quer com isso? Salvar. Deus quer amar. Deus quer perdoar pecados, né? Foi bem lido aqui que Deus, ele enviou Cristo, o Filho dele, não para julgar, mas para perdoar os nossos pecados. E essa é a mensagem do cristianismo. Amém? Só que ele não levou a gente embora. Deixou nós aqui. E aí, por ele ter deixado a gente aqui, ele faz a oração de João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, ele nos deixou aqui com algum propósito. E o propósito é para contar para outras pessoas o que ele fez nas nossas vidas. Amém? O Evangelho de Lucas tratou muito disso. E aí nós entramos no livro de Atos, onde a igreja está sendo formada.
com este propósito de revelar tudo isso que eu estou falando. Amém? Vocês estão comigo? Eles ouvem a palavra, eles entendem essa revelação e eles dizem: nossa vida aqui já não faz mais sentido do jeito que fazia. O vetor, ou seja, o que dá direção para a nossa vida agora é outra coisa. Jesus mesmo falou para eles: não se preocupem com tempos e estações aqui para essa terra, quando é que Israel vai reinar. Não se preocupe com nada disso, se preocupe com uma coisa: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês precisam ser cheios do Espírito. Mas ele está dizendo ao mundo? Não. Ele está dizendo para a igreja dele, para os discípulos dele, para os cristãos, aqueles que decidiram seguir a Cristo. Então o Espírito Santo não está para o mundo, o Espírito Santo está para a igreja. Está para cada um de nós, mas ele está disponível para todo mundo, todo aquele que aceitar Jesus Cristo, sim. Por quê? Aí ele vem e faz morada. Aí nos tornamos templos do Espírito Santo. Amém? Dito isso, nós vemos que a palavra de Deus nos ensinou que eles entenderam a mensagem e foram orar. E eles começaram a clamar até que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. E eles foram poderosamente cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se você ficar desmotivado, eu posso ser sincero aqui, amém? Vou mentir aqui no altar para você. Se nós queremos ser motivados por verdadeiras motivações lícitas, verdadeiras, honrosas, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Senão não vai fazer sentido nenhum as coisas. Não adianta queremos buscar coisas espirituais esperando receber coisas carnais. Assim como não adianta a gente ficar buscando as coisas carnais para receber as espirituais. Cada uma tem o seu devido lugar. Por isso que nós devemos trabalhar, nós devemos fazer as nossas coisas, nós devemos conquistar e que Deus nos abençoe sempre. Amém? Mas essas coisas ficam todas aqui. O que nós precisamos nos preocupar é com a nossa vida espiritual. Eles entenderam isso. Eles trabalhavam, eles saíam vivendo a vida deles, mas eles colocaram como prioridade servir a Deus. E nós sabemos que servir a Deus não é ficar dentro da igreja, é ser igreja por onde passar. Amém? É engano nosso falar assim: está vendo? O que o apóstolo está pregando é que a gente fique na igreja todos os dias, que nós estejamos em todos os cultos, que a gente faça a obra de Deus junto com ele. Isso aí é mínimo para a gente fazer. Porque, na verdade, não fica aqui na igreja. Nós levamos para o nosso dia a dia, porque se ficar só aqui dentro da igreja não vai fazer sentido nenhum para você. Vai chegar uma hora que você vai dizer assim: o que eu vou fazer na igreja? Para ouvir aquele cara ficar pregando? Eu estou tão cansado hoje. Tem um filme que lançaram que é muito, muito legal. Eu vou fazer isso, eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não faz sentido eu estar lá na igreja, não faz sentido eu me engajar nessa obra. Por quê? Porque você deixou de se alimentar das coisas espirituais. E nós vemos que essa igreja, a igreja de Atos, é justamente uma igreja que se alimenta das coisas espirituais. É uma igreja que busca o Espírito Santo. É uma igreja vibrante. É uma igreja que eles querem orar. É uma igreja que eles têm doutrina. Então, Lucas, quando ele está escrevendo o livro de Atos, ele está olhando a igreja e está falando assim: eu estou notando algumas coisas. E não é só crescimento. É uma coisa interessante que ele tem uma visão, tem uma pesquisa científica que chama pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, né? Que você pesquisa a qualidade das coisas, ou seja, o valor daquilo que está acontecendo, como também a quantidade daquilo que está acontecendo. Lucas, ele tem uma visão assim sobre a igreja. Ele olha as pessoas, ele olha a igreja crescendo. Só que ele não está dizendo assim: eles estão crescendo. Ele está dizendo: eles estão crescendo com qualidade. Crescimento sem qualidade não é crescimento sadio. Uma criança, imagine só, a gente pega o Bielzinho que é pequenininho, né, que acabou de nascer. Já pensou ele nascer com 1,80 m? Dá certo esse negócio? Já pensou que agora, ele acabou de nascer, faz 2 meses, presbítero? É 2 meses? 3? 2 meses. Há 2 meses ele nasceu com alguns centímetros. Agora, quando eu fui visitar ele, a Jane deu algum remédio para ele, que agora ele já está trocando ideia comigo, com 1,50 m.
Tem coisa errada. Tudo tem um processo. Tudo tem um crescimento, mas um crescimento com qualidade, um crescimento sadio. Sim ou não? É gradual esse crescimento. Só que ele tem que ter o crescimento, mas ele tem que ter a qualidade do crescimento. Amém? Isso é o que Lucas vai mostrar. Como pastor, como líder, eu conheço outros pastores, eu conheço outros líderes. E eu sei a igreja que tenho, assim como eles sabem a igreja que tem também. E às vezes quando conversamos e falamos sobre do que a igreja precisa, a igreja precisa ser sarada. E o que é que sara a igreja? É orar muito, fortalece. Mas é a palavra. Pregue a palavra. Sempre pregue a palavra. Porque quando você prega a palavra, você transforma mentes. E quando você transforma pessoas, você transforma ambientes. Transformando ambientes, tudo fica saudável. Amém? Não adianta você aglutinar um monte de pessoa. E eu não estou fazendo aqui apologia a muita gente ou a pouca gente. Eu quero que a igreja esteja cada vez mais cheia, em nome de Jesus. Que a gente se preocupe com o espaço para colocar pessoas aqui. De tanta gente que tem. Mas eu quero também qualidade. Só que é interessante que às vezes as pessoas ficam com uma falsa ideia, que é errada, é antibíblica essa. É importante é um pouquinho, mas que tenha qualidade. Quer dizer que o céu só tem algumas poucas pessoas? Você acha que o céu só tem pessoas da Efrata? Não, tem muito mais gente. Tem muito mais gente de outras igrejas. Pessoas que ainda vão ser alcançadas pelo poder do evangelho, que vão povoar o céu. Então nós não podemos dizer, e é antibíblico dizer que são pouquinhos as pessoas que vão lá para o céu, vão morar no céu. Ah, apóstolo, mas vistos os erros, as nossas falhas, acho que vai ter menos gente do que a gente imagina. Se fosse depender da gente, o céu estaria vazio, irmão. Se fosse depender de nós, o céu estaria vazio. O céu só vai estar cheio porque Deus quis encher ele através de Jesus Cristo. Não é porque nós somos os melhores ou nós vamos acertar que nós vamos poder estar diante de Deus, habitar nos céus. É porque Cristo morreu na cruz. E todo aquele que aceitá-lo como único e suficiente Salvador habitará no céu. Amém? Só que essa igreja entendeu isso. E Lucas, olhando, fala o seguinte: olha, eu estou vendo um crescimento quantitativo. Muita gente. Mais de 5.000 almas estão ouvindo a palavra e se convertendo. 5.000 almas é bastante gente, sim ou não? Daria para fazer um culto com 5.000 almas aqui? Não daria. Não dá. A gente colocar aqui 200 pessoas, que a gente lota aqui assim, ó. O pessoal fica sentado aqui, gente lá atrás, vamos lotar aqui, que chegue 200 pessoas, amém? Mas só que ele também está vendo o seguinte: essas pessoas têm características específicas. Eles têm quantidade, mas eles têm qualidade também na vida deles. Por isso nós precisamos sempre levantar esses dois quesitos: quantidade e qualidade. Amém? As duas coisas precisam andar juntas. Então não adianta esse negócio de dizer assim: é importante que seja pouco, mas seja tudo certinho. Importante que seja pouquinho, gente, mas pelo menos nós somos sérios. Ó, meu irmão, nós precisamos crescer cada dia mais e com seriedade. Mas como que isso é possível? Através da palavra de Deus. Porque Lucas, ele olha essa quantidade de pessoas e ele vai dizer da qualidade. O que é que traz essa qualidade para as pessoas? A doutrina. Leia aí comigo capítulo 2, versículo de número 42. E perseveravam. Já dá uma outra pregação aqui. O que é perseverar? Perseverar, você precisa, exige de você o quê? Esforço, perseverança. Tem uns dias que a gente está fazendo aqui o jiu-jitsu, eu tive que aprender a mexer, né? Trabalhar com o negócio. Os primeiros dias o mestre falava assim, né, Carlos? Calma, P. Controla o fôlego aí. Vai devagar. Você vai todo afobado. Aí chega uma hora que você não tem mais fôlego para fazer nada. Aí você é obrigado a bater. Só que às vezes você pensa em desistir. Aí você toma aquele fôlego e fala assim: não vou desistir, eu vou até o final. E você arranca força e continua.
para você conseguir chegar ao golpe, né, finalizar, ou pelo menos não tomar um armlock, né? Isso é perseverança, é não desistir, é você chegar às vezes cansado, mas você vencer o seu cansaço, é você ter um monte de coisa que te tira daquele determinado lugar, mas você é mais forte do que aquilo. Perseverança é resiliência. Amém? Perseverança é não desistir em meio às suas dificuldades, às suas oposições. É quando vem coisas mais fortes do que você e você consegue vencer isso. É você sentir o medo bater e você dizer, eu sou mais forte do que o meu medo. A gente pensa que fé é ausência de medo. Não, fé é vencer o medo que existe em você. Você acha que Josué ou qualquer outras pessoas que nós vemos dos exemplos bíblicos, principalmente se olharmos a vida de Gideão, imagine só se ele não vai ter medo, ele não vai sentir o joelho bater um no outro, quando ele olha que ele tem 300 homens para enfrentar milhares de pessoas. Lógico, é uma coisa lógica. Você acha que Davi, como ser humano, olhar um gigante e olhar uma tropa vindo contra ele, você acha que ele também não teria medo? Lógico que ele teria medo, mas ele tinha confiança em alguém. E ele perseverou nessa confiança que ele tinha em quem? Em Deus. Então nós entendemos que eles nos ensinam logo de cara que eles não tinham uma vida fácil. Eles tinham perseguições, eles tinham lutas e mais à frente nós vamos ver. Mas eles eram perseverantes. Às vezes eu penso, o que não daria trabalho? A gente estava falando sobre isso, né, amor? Né, Rafa? A gente estava falando sobre isso. O que não dá trabalho nessa vida? Tudo dá trabalho. Se acorda, já tem coisa para fazer, sim ou não? Aí você fala, não, mas eu vou para tal lugar, daqui a pouco tem coisa para fazer. E às vezes você pensa assim, ó, hoje eu tirei que eu não vou fazer nada. No outro dia tem dobrado, né? E aí você fala assim, bom, vou pegar, quem diz um conhecido, vou pegar a minha Kombi e vou sumir no mapa. Vou sumir e ir para a estrada. Vai dar trabalho. Você vai ter que parar no posto. Se furar o pneu, você vai ter que trocar. Você vai ter que colocar gasolina, vai ter que ver o óleo, vai ter que limpar a sua Kombi. Às vezes você vai pegar chuva. E você vai ter o trabalho da estrada. Você vai ter que lavar a sua roupa, não vai? A sua roupa é descartável. Vai ter que arrumar a sua comida. Nossa, é mesmo, né? Dá trabalho. Aí tem pessoas que abandonaram as suas lutas, as suas dificuldades, os seus trabalhos, para poder viver na rua. Ué, vai dar trabalho do mesmo jeito. Tudo dá trabalho, sim ou não? Até as pessoas que estão em situação de rua, eles brigam por causa de um cobertor. Não cuide do seu cobertor que você vai ver. Não leve seu colchão móvel para lá e para cá, que se você vai ver se não pegam o seu colchão que você está morando na rua. E outra, que o lugar também é disputado. Ou seja, tudo vai dar trabalho. Nós temos que ter perseverança em tudo nas nossas vidas. Amém? Diga assim comigo, precisamos ser perseverantes. Porque vontade de desistir como pessoa, todos nós já sentimos. Mas nós somos perseverantes, dizendo assim, eu não vou viver. Já que é para pagar um preço, vamos pagar preço por coisa boa. Já que é para sacrificar, vamos sacrificar para ter algum resultado. Amém? Glória a Deus. A igreja entendeu isso. E Lucas olhou para eles e disse assim, olha, eles estão crescendo. Mas eles não estão crescendo tipo, a maré está a favor. Eles estão tendo que ser perseverantes. Mas perseverantes em quê? Na doutrina dos apóstolos. É importante isso para a igreja do Senhor. É importante isso para cada um de nós como pessoas. Nós precisamos estar perseverantes em um valor, perseverantes em uma palavra, em uma doutrina. Eles não perderam a visão. Eles não estão querendo crescer, eles estão querendo pregar. E por acaso eles crescem. Eles estão firmados na palavra. Eles não falaram assim, eu vou fazer da igreja um sistema diferente. Eu vou fazer da igreja a minha empresa, o meu projeto. Não, eles estão dizendo, nós vamos ser igreja. E nós vamos estar firmados em uma doutrina. Todo lugar tem que estar firmado em uma doutrina. Eu sei que muitas vezes as pessoas não perguntam muito isso. Eu vou numa igreja, mas no que ela acredita? Não sei. O que é a doutrina apostólica? Tem gente que às vezes na nossa igreja nós conversamos, e pessoas que são cristãs faz anos.
mas nunca foi ensinado o que é a doutrina de uma igreja. Pessoas de igreja protestante, lógico, mas igrejas tradicionais, igrejas históricas, muitas vezes se preocupam com isso. Às vezes pessoas elas vão nas igrejas e entram pelas portas. Essa igreja é bonita, essa igreja tem um banco confortável, essa igreja é assim, essa igreja é assado, o nome dessa igreja é assim. Mas qual a visão dela, você sabe? A visão dela é o quê? É Cristo. Mas como que ela crê em Cristo? Em que base que ela está firmada? Por que ela é igreja apostólica? Então, essa semana limpando aqui, lavando ali fora, misturando a tinta para a gente pintar, e passou um senhor, ele ficou olhando assim para a igreja. E olhou, e eu continuei limpando aqui assim. Você acha que alguém vai desconfiar que o pastor está todo melado de tinta e de pó? Estou lá. Aí o senhor passou, ficou olhando, foi, voltou. Aí eu falei, boa tarde, meu querido, tudo bem? Aí ele falou, tudo bem. É igreja? Aí eu falei, sim, é. Eu falei, mas que igreja que é? Foi uma igreja protestante, uma igreja apostólica, protestante. Aí ele falou assim, tá. Eu falei, de que igreja que o senhor é? Aí ele falou, não, eu sou católico. Aí eu falei, nós também. Católico, né? Nós somos universais. Nós não somos apostólicos romanos, mas nós somos pentecostais também, nós somos protestantes, nós somos pentecostais, nós somos universais e nós também somos apostólicos. Aí falou, nossa, legal. Falei, vem um dia fazer um encontro conosco aqui. Às vezes você encontra pessoas discutindo, tipo assim, você é pentecostal ou não é? Sou pentecostal. Eu creio no dia de Pentecostes, eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio em falar em línguas, eu creio em cura, eu creio em dons. Então eu sou uma pessoa pentecostal, ou seja, eu acredito no dia de Pentecostes também. Não, mas pentecostal não pode ser apostólico. Por que não? Se apostólico significa ser enviado. É verdade. Então, às vezes, as pessoas vão nas igrejas, mas elas não procuram a doutrina, elas procuram as placas. Elas procuram os confortos que podem ser oferecidos, mas não sabem da visão de uma igreja. Ou seja, elas crescem no movimento, mas elas não crescem intelectualmente. Na sua mente, elas não sabem nem direito no que acreditam. Foi com uma proposta dessa que eu escrevi aquele livro, Doutrina Cristã, Discipulado. Foi justamente para mostrar isso. Nós temos um referencial, nós temos um padrão a ser imitado. E quem é o padrão a ser imitado? Não é o apóstolo. Eu achei que vocês iam falar que era eu. Não é. O padrão a ser imitado é Cristo. Padrão para quem? Todos nós. Essa é a doutrina apostólica. Cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, nós cremos também no Deus Espírito Santo, nós cremos que Cristo veio, padeceu, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. Cremos que ele nasceu da Virgem Maria, mas não acreditamos que adoramos a ela, não. Ela teve o seu papel, mas ela não é digna de adoração. Amém? É a doutrina apostólica, que Cristo veio. E ele deu para a igreja uma responsabilidade. Como enviados, ele deu 5 ministérios, apóstolo, pastor, mestre, evangelista e profeta. Ele deu 5 ministérios para a igreja ir e avançar. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você na nossa igreja não sabe disso, é porque você não adquiriu ainda o livro e não leu. E se adquiriu, não leu. Então aí o problema não é meu, até rimou, né? Ensinar, eu ensinei, está escrito. Então você precisa saber. Você que trabalha na igreja do Senhor, você precisa saber dizer para as pessoas, e a sua igreja, no que ela acredita? A coisa lógica. Ela acredita em Cristo, mas como? Em que base existe a doutrina da sua igreja? Nasceu do nada, existe por qualquer coisa. Não. Toda igreja, embora ela tenha plataformas de trabalho diferentes, ela tem que estar firmada na doutrina dos apóstolos. Apóstolo, mas aí você é o apóstolo na continuidade dos apóstolos. Você está doido, não existe isso. Não existe apóstolo na sequência dos apóstolos. Tipo assim, eu sou da linhagem de Pedro, da linhagem de Paulo, por isso que eu sou apóstolo. Nada disso. Ele tem a função de apóstolo. Sou igual aos apóstolos, na mesma função deles,
igual eles faziam. Não, não sou formador de doutrina. A doutrina já está formada. E a doutrina é o quê? Para nós, as Escrituras. Amém? Isso é doutrina. E nós vemos aqui que o Lucas está dizendo assim o seguinte: eles estão perseverando nessa doutrina, por quê? Porque existiam outras doutrinas querendo entrar. Quando o Evangelho de João foi escrito para mostrar que Jesus é Deus. Por isso que uma palavra que Jesus falava no livro de João, você pode ver que é um livro que João olha para a pessoa de Jesus diferente dos outros 3 evangelhos. Amém? Vocês estão comigo, gente? O João, ele olha para Jesus e ele fala o seguinte, ele começa, se Mateus escreve para os judeus dizendo assim, olha, Jesus, ele é o Messias que haveria de vir. Ele fala sobre genealogia, João diz o seguinte, ele já era antes de todas as coisas. Através dele, todas as coisas vieram a existir. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por isso que é no Evangelho de João, que foi escrito justamente por um dos discípulos de Cristo, que ele foi escrito para combater as heresias, dizendo que Jesus não era Deus. Aí João escreve o Evangelho mostrando que Jesus, ele tocou em Lázaro para Lázaro ressuscitar. Não, o que ele fez? Lázaro, vem para fora. A palavra dele trouxe ressurreição. Quem é que tem o poder da palavra lá em Gênesis? Deus. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Amém? Então você vê as propostas que estão sendo escritas. E Lucas está dizendo assim, eles estão firmados nisso. Uma igreja cristã séria está firmada na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? É toda essa que eu expliquei para você basicamente. Amém? Então ele tinha qualidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas outra coisa eles tinham. Também perseveravam na comunhão. Algo muito importante para os dias de hoje. As pessoas dizem o seguinte, não preciso comungar. Eu não preciso estar em união com os irmãos. Eu posso viver a minha vida, eu posso viver lá do outro lado. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Você decide, ninguém vai catar você pelo colarinho, você tem que estar aqui. Mas a Bíblia diz que eles viviam como? Em comunhão. Ou seja, eles viviam juntos, em torno de um propósito. Eles tinham as coisas deles para fazer? Tinham as coisas deles para fazer. Mas eles não deixavam de ter comunhão. A comunhão deles era tão grande. Comunhão não significa que eles são iguais, mas eles estão em torno de um objetivo. Amém? E nós vemos aqui que a comunhão deles é tão grande que lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala de Santa Ceia, Paulo adverte eles, diz o seguinte, olha, eu tenho que louvar vocês em muitas coisas, mas uma coisa eu não louvo vocês, que na hora da comunhão vocês estão pecando, no dia da Santa Ceia. Porque naquele dia da Santa Ceia eles faziam uma refeição para que todos os irmãos estivessem em comunhão. Quem chegava primeiro, rebentava na comida. Quem chegava depois, pegava o resto. Ele falou assim, não, vocês estão fazendo errado. Cada um que tem que comer, esfomeado, come na sua casa. Aqui é para a gente ter momento de comunhão. Senão vocês vão estar em pecado. A Bíblia diz que quando eles se reuniam para adorar, mas no meio deles não tinham o quê? Pessoas necessitadas, eles tinham comunhão. Por isso que na pandemia foi muito difícil. Muita gente sentiu o peso da pandemia. Muitas pessoas nem voltaram para a igreja mais. Pessoas abandonaram a igreja. Eu louvo a Deus que na nossa igreja as pessoas tiveram o seu momento de distanciamento, mas não abandonaram a igreja, em sua grande maioria. A gente foi para a internet, a gente foi ligar e procurou dar atenção e a gente se sacrificou e vamos tentar dar atenção para as pessoas, ligar, orar, se está precisando de alguma coisa. Tive que, infelizmente, ir em momentos rápidos de velório de pessoas em meio à pandemia. Ou seja, nós passamos por esses momentos juntos. Lógico que eu não consigo dar conta de todo mundo, então já peço perdão desde já. Mas procurei dar atenção, aconteceu alguma coisa, precisa de alguma coisa, o que eu posso ajudar? E graças a Deus, Deus nos supriu em todas as coisas, mas não nos faltou comunhão. Mas a comunhão que eles viviam eram tremendas. Nós vemos que a comunhão era tão grande que não havia entre eles os necessitados. As pessoas, quando um ficava sabendo que o outro teve uma necessidade, a necessidade já era suprida.
Ou seja, eles viviam em comunhão. Eles não eram fofoqueiros. Eles não eram xeretas, mas eles sabiam das necessidades uns dos outros. Eles oravam uns pelos outros, eles pegavam nas mãos uns dos outros. Eles não eram perfeitos. Eu vou mostrar na caminhada para vocês que eles não eram perfeitos, mas eles eram pessoas que decidiram andar em comunhão, se preocupar um com o outro. A igreja precisa aprender a viver isso para os dias de hoje também. Amém? Outra característica que nós vemos aqui. Eles tinham o partir do pão, já ministrei um pouco para vocês. Só que eles também perseveravam no quê? Nas orações. Eles oravam juntos, eles estavam em comunhão, eles buscavam a Deus junto, eles tinham Bíblia, eles tinham vida de oração. Eles não tinham só as pessoas da intercessão, só orando, não, tinha todo mundo. Nem intercessão existia na época, né? Não existia essa estrutura. Mas eles oravam. E você vai ver o resultado disso já aqui na palavra de Deus, como eu prometi para vocês. Mas nós vemos aqui que eles estão perseverando no partir do pão e estão também perseverando nas orações. Uma igreja que tem palavra e uma igreja que também ora. Esse negócio de dizer assim, quem ora não precisa de palavra. Se nós oramos é a palavra, como é que nós não precisamos de palavra? É através do conhecimento que nós obtemos fé. É através de estudar a palavra. Isso alimenta a nossa vida para que quando nós orarmos, nós venhamos orar a palavra de Deus e ver resultado. Amém? E ainda ele continua dizendo, em cada alma havia o quê? Temor. Temor não é medo, temor é respeito. Eles tinham respeito por Deus. Eles tinham respeito por Cristo, eles tinham respeito pelos cultos, eles tinham respeito pela oração, eles tinham respeito pela palavra. Lucas está olhando tudo isso, ele está falando, esses caras aí são fenomenais. Na hora da palavra, eles dão atenção para a palavra. Na hora da oração, eles dão atenção para a oração. Eles não ficam dispersos, eles não ficam longe, eles estão envolvidos, eles estão num foco. Amém? Ensina para a gente ou não ensina? Olha, doutrina, perseverar, comunhão, partir do pão, vida de oração e temor. Amém? Diga assim, temor, respeito. Sabe qual é a diferença de temor e medo? É fácil de entender. É quando você se preocupa de ter falhado e mesmo que não aconteça nada com você, só de você saber que a pessoa que você ama ficou decepcionada com você, já te traz tristeza. Isso é temor. Medo é quando você fica preocupado com as consequências daquilo que você fez, mas não tem arrependimento nenhum dentro de você. E Deus, Ele nos ensina através da palavra que o amor lança fora todo medo. Quem ama tem respeito, não medo. Você pode dizer, pai, pequei, mas eu sei que o teu amor, a tua graça, me perdoa. Eu não preciso me esconder. Eu posso, diante de ti, me ajoelhar, me arrepender. O Senhor sabe quem eu sou. E eu respeito as coisas. Eu respeito aquilo que o Senhor nos deu. Eu tenho temor, receio de ofender os teus sentimentos. Depois de tudo que o Senhor fez por mim, eu tenho receio de ofender o Senhor. Amém? Esse era o pensamento da igreja primitiva. E aí os resultados começaram a acontecer. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, por causa dessa postura, coisas começaram a acontecer. Então eu já aprendo. Se tem coisas que nós estamos esperando que aconteçam no meio de nós nos dias de hoje, o que nós precisamos fazer? Ter mais respeito, ter mais doutrina, ter mais vida de oração, ter mais vida de comunhão, ter mais vida de consagração. Quem está entendendo? Se eu quero resultados iguais, eu preciso ter as mesmas ações. Já viu pessoas que fazem as mesmas coisas e não têm resultado? E outras que fazem as mesmas coisas e têm resultado? Se estamos fazendo uma mesma coisa, um está tendo resultado, o outro não, alguma coisa está errada. Tudo deveria ter resultado, sim ou não? Alguma coisa está errada. Se estamos aqui como igreja, se estamos servindo a Deus como igreja, se estamos buscando a Deus como igreja, precisamos olhar para eles. Eu quero ver esses resultados de prodígios e sinais no meio de nós, mas eles só vão acontecer se tivermos amor,
temor, respeito, vida de oração, busca da palavra, comunhão, consagração, senão isso não vai acontecer. Amém? Versículo número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, união. Eu gosto de uma ilustração que Abe Uber, ele usa, falando de um purê de batatas. Se eu pegar a batata e cozinhá-las, são todas batatas, ok? Elas estão dentro de uma panela, mas elas são uma? Não, cada uma é uma batata. Agora, quando eu pego e faço aquele purê de batata, são batatas, ok? Todas juntas, mas é tudo o quê? Purê. Não existe uma batata, outra batata. Todos se tornam uma coisa só. A mesma coisa quando nós nos tornarmos um purê de batata, ou seja, um purê de cristãos, todos nós seremos cristãos iguais. Não fará diferença. Ah, é o apóstolo, é o pastor, é o mestre, é o evangelista. Não, somos todos cristãos. Todos nós temos uma responsabilidade. É o que eu costumo dizer para os meninos quando nós vamos fazer as coisas aqui, quando nós ministramos aqui oferta, quando nós falamos que temos um aluguel para pagar. Não é meu, é nosso. É nossa igreja. Eu não estou pintando a minha casa aqui. Eu estou pintando a nossa casa. Amém? Eu não estou limpando aqui, eu não estou arrumando a minha casa. E que a minha mulher está doida que eu faça a mesma coisa. Né? Diga-se de passagem. Ela olha e fala assim, está ficando bonita a pintura. Aí ela chega em casa e fala assim, está precisando pintar aqui em casa, hein? Vai, depois a gente vê isso daí. Né? Não, olha, aquilo está bonito ali na igreja, né? Quanto você vai fazer aqui em casa? Dia que der. Eu não faço um mutirão. Nem podia fazer um mutirão, né? Em casa. Mas fazer um mutirão para mexer na minha casa. Não, nós fazemos um mutirão para mexer na nossa casa. Então essa igreja é nossa. É isso que ele está vendo aqui. Eles tinham tudo em comum, é a sua cadeira. Tem a cadeira com seu nome aí? Não, né? A gente também não tira a cadeira, aquela cadeira de fulano. Você pode gostar do seu lugarzinho, né? O seu cantinho, né? Aquele é meu cantinho. Tem pessoas que a gente procura pelo canto, né? A gente olha e já sabe que aquele cantinho é daquela pessoa. Tá faltando a pessoa ali. Aquele cantinho é olhar para aquela cadeirinha e falar assim, tá vazio, não tem ninguém ali. Aquela cadeira é da Fátima. E é dela mesmo que ela trouxe para cá para ela usar e sentar ali. A cadeira da Fátima. Às vezes comentam ao meu respeito e a visão também é a mesma para vocês. Imagine a igreja sem o apóstolo Adilson estar aqui fazendo as coisas. É tão natural ver que ele vai estar lá, ele vai estar fazendo, que se ele não tiver, alguma coisa aconteceu. Está tudo bem aí? Está tudo certo? Porque ele está ali junto fazendo. A mesma coisa nós precisamos olhar. É tudo nosso. Não é o lugar do apóstolo, não é o lugar do Joseph, é o nosso lugar, para todos nós zelarmos. Cada um tem um compromisso, cada um tem uma responsabilidade. De alguma maneira você é responsável nessa igreja. Se você é membro dessa igreja, se você é ovelha desse pastor, e se esse pastor é o seu pastor, ele tem compromisso com você, você tem compromisso com ele. Às vezes que eu ligo, né, Carol, fala assim, cadê você? Está tudo bem? Está tudo jóia? Até enquanto você disser para mim que eu sou seu pastor, eu estou atrás de tu. Você, não se preocupe mais comigo. Aí você que precisa de mim, venha que eu vou estar de braços abertos. Mas enquanto você não quebrar a sua aliança, eu continuo sendo seu pastor. Mas nós cuidamos um do outro. E essa é a realidade. A ovelha cuida do pastor e o pastor cuida da ovelha. É um relacionamento de reciprocidade. Amém? Ou você vê o pastor nu, passando frio com um monte de ovelha peluda. Você deu para entender a ilustração? As ovelhas estão lá, bonitas, todas com aquele espelho, e para lá e para cá, e o pastor está assim, ai meu Deus do céu. O pastor vende o leite da cabra e cuida só da ração da cabra, mas ele mesmo passa fome e não toma leite. Paulo traz essas ilustrações dizendo sobre o relacionamento do rebanho com o seu pastor. Nós somos o rebanho de um único pastor, amém? E essa é a responsabilidade, é uma das visões que eu escrevo lá no livro, é que todos nós temos as nossas funções ministeriais, mas todos nós temos um único pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo. Sabe qual é o referencial de pastor para mim? Cristo.
Sabe o referencial de filho de Deus para você e para mim? Cristo. Sabe o referencial de servir a Deus para mim? Cristo. E para você? Cristo. E o que você está imitando de Cristo como igreja apostólica? Como cristão, o que você está imitando de Cristo? Apóstolo, mas tudo isso está aqui dentro? Ou se está, leia o livro que você vai ver que eu explico mais ainda sobre isso. E aí diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui, o que estava na cabeça deles é o seguinte: não faz sentido eu ter casa. Naquele momento deles, tá? É uma coisa que nós não viveremos isso. Não adianta querer dizer que vai ser anacronismo. Vou trazer uma verdade de um momento para trazer para hoje. Vai ser atemporal. Não vai casar. Eles foram impactados tão fortemente pela palavra de Cristo, dizendo: eu vou voltar para buscar vocês. E ainda mais quando Jesus disse que teve gente que não ia morrer sem ele voltar para aquela pessoa. Então eles falam assim: para que eu vou ter casa? Irmão, se Jesus fala que daqui uma semana, com certeza ele volta, ó, todos nós aqui faríamos algumas coisas diferentes da nossa vida, sim ou não? A sua semana seria diferente. Hoje é terça. Jesus fala assim o seguinte: no domingo, quando vocês vierem aqui no culto, 10 horas da manhã, vocês vão cultuar, e ao final do culto, já estou na porta ali, nem vou descer, lá de cima eu vou falar assim: vem, a igreja lota, irmão. A igreja lota, o pessoal vai fazer jejum, todo mundo de santidade. Jesus vai chamar nós, ele: benditos do meu Pai, venham, vamos embora. Senhor, é certeza disso? É certeza, eu tenho certeza que hoje você já iria embora diferente. Quarta, quinta, sexta, sábado. Eu já não sei mais se eu pintaria, que eu acho que eu não pintaria mais, porque é só até sexta, até domingo mesmo. Eu ia falar assim: ó, gente, parou. Fechei as portas do mundo, acabou agora, não tem mais para onde correr, para onde evangelizar, agora é nos preparar para a volta de Cristo. Vamos falar para o pessoal aí que domingo já era. Não sei o que você faria. Eles entenderam mais ou menos isso. Para que eu vou ter minha casa? Para que eu vou ter meu carro? Para que eu vou ter isso daí tudo se Jesus já está à porta voltando? O que eles fizeram? Torraram tudo, venderam tudo. Trouxeram aos pés dos apóstolos e nenhum tinha mais nem menos. Todos tinham igual. É igual as pessoas colocam assim, hoje não tem mais, acho que ouviram muita pregação. Coloca assim no carro: a serviço de Jesus Cristo, né? Aí imagina, eu estou andando a pé na rua e eu vejo uma placa lá, Carlos, num carro, a serviço de Jesus Cristo. Aí eu pego e bato no vidro: com licença, irmão. Paz do Senhor, eu sou cristão e eu estou precisando fazer missão lá na Bahia, lá e precisava do seu carro, já que está a serviço de Cristo. Então o pessoal fala assim: eu vou arrancar essa placa, né? Eu vou deixar meu carro a serviço de Cristo, assim o pessoal vai querer usar meu carro. Mas a ideia deles, como comunidade, era isso. Eles falaram: Jesus falou que vai voltar. Para que eu vou ficar levantando minha casa aqui? Para que não faz mais sentido nenhum? Eles venderam tudo e tudo eles tinham em comum. Não tinham mais, outro menos, todos tinham igual. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Amém? É algo que a igreja viveu que nunca mais viveram. Poucos lugares viveram isso, essa realidade, porque eles pensavam que Jesus ia voltar muito mais rápido. Só que como eles pensavam que Jesus ia voltar rápido, eles falaram assim: vamos se entregar intensamente. Vamos entregar intensamente o nosso tempo, Fátima. Eu não posso esperar amanhã para falar de Jesus Cristo para aquela pessoa ali na rua. Vai que Jesus volta. Não, eu preciso falar de Jesus Cristo. Eu preciso levar o evangelho. Vamos sair pregando, vamos sair pregando. Eu estava andando hoje de manhã, fui atrás de uns cabos aqui para a igreja, e aí tinha uma moça passando na Timóteo Penteado com um megafone assim, dizendo assim: se arrependam dos seus pecados. Te juro, não foi visão celestial não, era uma senhora que estava lá, e tal, com o megafone gritando assim, no meio da rua. A gente pode dizer assim: nossa, tá piradona, né? Eu mesmo fiquei pensando comigo aqui, né? Falei: Senhor, né? Tinha um estilo peculiar da visão cristã dela, mas com megafone assim, falando. Aí eu falei assim: a gente pode estar criticando, né? Falei assim: nossa, doido, né? Mas a mulher entendeu que ela precisava evangelizar as pessoas e contar que Jesus Cristo está às portas. E foi a maneira que ela entendeu. Quem sou eu para julgar se um profeta saiu andando nu para profetizar para as pessoas? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu falei assim: Senhor,
É verdade. Quantas vezes nós, e você já sabe do que eu vou falar, só não vou falar o nome porque de repente aí cai do YouTube, tira a gente aqui, mas às vezes nós vemos pessoas batendo nas portas de manhã, dizendo, olha, você acredita em vida após a morte, e falando de um evangelho, e às vezes a gente critica, mas pelo viés deles, são pessoas que de alguma maneira estão querendo falar do amor de Deus para as pessoas. O amor que eles desfrutaram. E a gente, o que a gente faz? Difícil até vir 10 horas da manhã para o culto. Difícil mandar um WhatsApp com uma palavra edificante para uma pessoa que você ama. Às vezes a gente consegue falar de Jesus Cristo na faculdade, na escola. A gente vira 007. Que evangelho que a gente está pregando? A gente vai na festa, você é cristão? Sou, mas não sou fanático, não. Você está com vergonha de quê? Como é que é esse negócio? Pessoas que assumem, eles viveram isso. Sou cristão mesmo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, estou esperando a volta dele. Se você não se arrepender, você vai para o inferno, se converta. Eles eram assim, irmão. Já viu pessoas assim, que nem o pastor François, quem conheceu o pastor François, que é o fundador da Val de Jaboque, ele conversava assim com a gente. Ele chegava, olhava na cara um do outro e falava assim, mas tu crê. Lembra dele, Jesus falando? Mas tu crê, ele conversava com os meninos assim, e é na cara. Quando a gente vai na Val de Jaboque conversar com o pessoal, é igual a vida do crime. Não existe, talvez, é sim, não. Se você não receber Jesus, você vai para o inferno. É isso que ele está dizendo. Mas não é bem assim. Não é bem assim para a igreja de hoje. Para a igreja antigamente era isso. Ou você tem Jesus ou já era. Paulo chega ao ponto de dizer, eu não conheço mais outro tipo de pessoa, ou salvo ou condenado. Quem está entendendo? Eles tinham urgência naquilo que pregavam. Por isso que eles pregavam com a vida deles, desesperadamente. Eles estavam desesperados, passando por um lugar e contando, gente, vocês precisam se arrepender. Eu não estou aqui para julgar vocês, eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. Eu estou aqui para dizer que se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo em Jesus Cristo. Então arrependa-se, seja salvo. E o pessoal recebia. Hoje a gente faz mega show. A gente convida, a gente não, porque a gente não faz isso, né? Nossa igreja, dentre poucas, não faz isso, né? Um chama gente famosa para pregar para crente, evangelista de crente, evangelista de gente que já devia estar dando exemplo cristão, pessoas que já deviam estar pregando para a família e pregando para todas as pessoas que amam, esperando que a igreja faça, o pastor tire de dentro da cartola um coelho, que faça sinais para as pessoas, que grande pastor. Ele está esperando ovelhas obesas. E essa igreja está dizendo, não, nós somos impactados pelo poder do Espírito Santo. Não tem tempo ruim para nós, não. Vamos embora. Estava falando com os meninos, a gente estava pintando aqui, eu falei assim, teve uma história de um missionário, que ele foi na África, ele passou dias com aquela tribo, edificando uma tenda grande, né? Com aquela toda a dificuldade deles, para fazer culto. Eles acabaram tarde demais. Aí o missionário disse assim, chega, né? Aí daqui a pouco ele começou a ouvir um barulho. Chegou outras tribos. Quando eles chegaram lá, o culto começou e o couro comeu até a madrugada. O Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Eles foram cheios do poder de Deus, impactados. Fogo, poder do Espírito Santo de Deus. Eles oraram 10 dias. 10 dias ininterruptos até que fossem cheios do Espírito Santo. Quanto tempo você tem que orar para ser cheio do Espírito Santo? Quanto tempo? Não existe tempo. É até que você seja cheio. 10 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Orar e buscar até que você seja cheio. Porque foi isso que Jesus disse. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque o Pai sabe dar boas coisas para vocês. E a melhor coisa é vocês serem cheios do Espírito Santo. Amém? Eles entenderam. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa tremenda. Eles não iam uma vez no culto.
Eles não faziam os cultos celulares somente. Eles iam no templo, porque não existia esse templo que nós temos aqui, o templo da Efrata. Eles iam no templo adorar a Deus, eles iam nas sinagogas, e depois em casa eles faziam culto no lar. Gente do céu. Os caras faziam culto a toda hora. Eles faziam culto com os irmãos na casa deles, eles faziam culto em missões, eles faziam culto na porta do templo. Em todos os lugares eles estavam fazendo culto. O pessoal queria saber de culto, onde a gente vai cultuar, vamos cultuar, vamos cultuar. Era a ideia do pessoal. A gente pensa assim, esse pessoal não tem mais o que fazer? Tem, mas eles cultuavam. Paulo cultuava tanto que quando precisava ele fazia tenda, mas sempre ele queria pregar o evangelho. Pessoas que eram pescadores, eles trabalhavam na pesca, mas depois acabava, eles queriam fazer o quê? Cultuar. Porque eu preciso cultuar, eu tenho que cultuar, eu tenho que cultuar. Já viu aquelas pessoas que procuram, quando a igreja dela está fechada, sai procurando igreja desesperada que eu preciso cultuar? Eles eram assim. Só que eles tinham as portas abertas. Por isso que eu falo que na época de Natal para a nossa igreja, a gente fala assim, será que a gente faz ou não faz uma ceia? Eles falam assim, não tem nem que discutir, vamos cultuar. Quem quiser vir, a gente vai catar até os pobres da rua e colocar aqui dentro, vamos pregar do evangelho para eles, porque eles estão precisando ouvir a palavra. Se eu só der a palavra, eles não vão ouvir. Então, vamos dar comida para eles e palavra neles também. Quem sabe eles não se convertem. A ideia deles era evangelho puro. O que aconteceu com eles? Olha, eles louvavam a Deus, a simpatia do povo, ou seja, as pessoas se apaixonaram pelo estilo de vida que eles tinham. Mas, rapaz, eu nunca vi um lugar que se amam tanto, que não tem necessitado, a cura, a milagre, a amor, a respeito, a união, a presença de Deus. Quanta coisa boa. Eu quero um povo desse. Esse é o desafio para a igreja contemporânea. Mostrar que é prazeroso estar na igreja. Às vezes nós estamos na igreja. Eu vou me isolar disso, tá? Com certeza. Dizendo para as pessoas, é bom estar aqui. Mas nem as pessoas que estão gostariam de estar. Como que a gente quer ver o poder do Espírito Santo se manifestando? Gente, é um 14 bis que eu estou lendo para você. São pessoas que estão começando, não tem teclado, não tem um templo desse, não tem microfone, não tem baixo, tem guitarra, não tem bateria, não tem nada. Mas tem uma coisa tremenda, o poder do Espírito Santo neles. Ah, que legal. Que legal? Agora a gente vai entrar no capítulo 3. O que acontece na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E eu finalizo a ministração de hoje. Atos, capítulo de número 3. Eles já oravam. Eles já se consagravam. Eles já estavam cheios do Espírito Santo. Eles já viviam em comunhão. Eles já estudavam a palavra de Deus. Eles estavam assim, ó. Sabe, já viu aquele carrinho de fricção que você vai... Aí você segura ele aqui. Quando você soltar, ele sai correndo. Eles estavam assim, ó. Cheio de força. Mas cheio do poder de Deus. Por isso que eu falo, gente do céu. Ninguém segura uma pessoa cheia do Espírito Santo parada. Não tem. A pessoa fica agoniada. A pessoa foi cheia, a pessoa estava na casa dela assim, ó, o teto não está aguentando, nada está travando ela ali. Eu preciso sair correndo daqui, eu preciso servir a Deus, eu preciso fazer a obra de Deus. Apóstolo, pelo amor de Deus, abre mais a igreja, apóstolo. Vamos fazer mais culto. Mas não é abrir igreja para a gente se reunir, não. É para fazer culto mesmo. A Letícia vai ministrar e vamos cantar, todo mundo vai cantar, e vamos dar glória. E vamos pregar, vamos dar glória. Vamos cantar todo mundo na rua, vamos trazer para a igreja. E vamos adorar, vamos cultuar, vamos servir a Deus. Apóstolo, você está fazendo o que aí, apóstolo? O que você está falando? Parece que eu estou falando de um pessoal de outro mundo, não é? Eles falam assim, mano, a gente já está orando e tal. Aí talvez alguém falava assim para eles, vocês já oraram? Vocês já foram no culto ontem? A gente saiu de uma vigília, meu. Eles falam assim, não, a gente precisa orar. A gente precisa orar. Vamos orar. E aí diz a palavra, em Atos capítulo 3, eu vejo Lucas dizendo, vocês entenderam tudo que... Tipo, que eu eu não tenho nem dificuldade para pregar isso para você. Eu só estou expressando como se fosse eu escrevendo o livro de Atos. O Lucas falou, eu acho que o pessoal da igreja apostólica Efrata não entendeu. Nossa, poder, que será isso? Nossa, é algo tão
vazio para mim, eu não sei isso que ele está falando, eu não sei essa alegria toda que ele está falando, onde ele está arrumando esse negócio aí? Aí o Lucas falou assim, deixa eu dar um exemplo do tipo de sinal que aquela igreja está vivendo. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro olhou nos olhos dele, junto com João, e disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber o quê? Uma esmola. Foi o que ele pediu, me dá uma esmola. Só que é interessante que não combina, Joseph. Não combina uma pessoa sentada, eu não deixaria. Uma pessoa sentada na porta da igreja pedindo uma esmola, eu traria ela aqui para dentro, vamos tentar ajudar ela em alguma coisa. O que está acontecendo? Ele não entrava aqui para adorar. E talvez o desejo dele era estar naquele lugar adorando. Mas ele era impedido porque ele era um pobre. Ele é um pedinte. E aí Pedro e João olha para ele e fala assim, olha para a gente. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas eu tenho poder. É isso que é lindo. Hoje eu olho e falo assim, Senhor, ensina cada dia mais e mais a viver isso na minha vida. Nós não precisamos de ouro. Nós não precisamos de prata para fazer as coisas. Nós precisamos, aleluia, de unção. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de vida com Deus. E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Se eu não tenho sido o que eu deveria ser. Mas eu quero muito ser cheio do seu poder. Para quando uma pessoa olhar para mim e falar, me dá alguma coisa, eu dizer para a pessoa, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho a mudança da sua vida, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Uma coisa a gente pode fazer. Uma pessoa necessitada pedir esmola, se eu não tiver dinheiro sozinho, chega e fala, Joseph, tem alguma coisinha para a gente juntar? Daí tem qualquer coisinha aí? Tem, cara, alguma coisinha para a gente juntar para dar para aquela pessoa ali? Talvez a gente que levantaria aí 100, 200, 300, sei lá, fazer uma compra para a pessoa. Por pouquinho de cada um a gente conseguiria atender a necessidade de uma pessoa. Mas não está na gente a decisão de dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Mas se estivermos cheios do poder, a autoridade, investidos como eles disseram, dinheiro a gente tem não, mas anos, coxo, atrofiado num canto, conseguiria se colocar de pé sobre os seus pés, se ela nunca conseguiu fazer isso na vida? Ah, irmão, o poder de Deus, quando ele impacta a vida de uma pessoa, existem testemunhos como são fora da Bíblia, são história de pessoas naquele livro Heróis da Fé e Generais de Deus, como a irmã Éter, que no fundo da igreja dela tinha um monte de muleta, cadeiras de roda, porque ela dizia, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E as pessoas não precisavam mais da cadeira de roda. As pessoas não precisavam mais das suas muletas, porque o poder exalava das pessoas. Nós precisamos desse poder. A igreja que muitas vezes tem condição de fazer uma campanha para levantar a cesta básica. E louvável isso, glória a Deus. Mas nós precisamos ser uma igreja que tenha autoridade para dizer para o paralítico, levanta e anda. E ele não vai precisar nem do tratamento. Por quê? Porque foi plena a cura dele. Saiu andando. Imagine. A Bíblia diz que esse homem sai pulando e saltando para dentro da igreja. Imagine-se como que vai ser esse culto agora. Imagine uma pessoa que está ali na cadeira de roda, na porta da igreja, agora você coloca aquele para dentro, ele começa a pular para lá e para cá. Meu irmão, esse culto não acaba hoje.
Por isso nós precisamos ser cheios do poder. Essa igreja está vivendo isso, cheia do poder. Lucas está dizendo, eu vou dar um exemplo de uma das coisas que aconteciam nessa igreja. Eles subiram para orar e virou mega evento. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja apostólica, mergulhada no azeite do Espírito Santo de Deus. As pessoas dizem, não, mas eu quero ver aquele glória, eu quero ser batizado no Espírito Santo. É que o apóstolo acredita. Mentira, você é que não busca. Às vezes, tem pessoas que hoje estão comigo e diziam assim, seu apóstolo, eu queria tanto que as pessoas fossem assim e acontecesse aquilo. Eu falei assim, eu também queria, mas através da palavra. Eu não quero que esse poder do Espírito Santo, pseudo-poder, aconteça porque eu apaguei uma luz e mandei você repetir aquilo que eu estou dizendo para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu não quero que você seja cheio do Espírito Santo, pseudo Espírito Santo, por causa de uma guitarra com um solo bem bonito para tocar sua alma. Porque eles não tinham nada disso. Mas eles tinham a pureza e a verdade de a palavra sendo pregada e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Independente de instrumentos, sem cultos almáticos, mas no poder da palavra. É pregar a palavra. E a pessoa diz assim, apóstolo, essa palavra faz sentido para mim, e eu tomo posse dela para a minha vida. Eu sou uma igreja viva, eu sou uma igreja cheia do poder, eu vou viver milagre, eu vou pregar a palavra, eu vou fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo está sobre mim, e eu vou viver tudo isso a partir de cada um de nós. É a nossa igreja. Como disse, é a nossa vez. É Atos 29 para nós hoje. Não tem na Bíblia. É a nossa história. No final, a gente vai chegar lá, é Lucas dizendo, agora está com você, Josi, agora é você, Letícia, agora é você, Carol, agora é você, irmã Vânia, agora é você, Carlos, agora é você, Fátima, agora é você, Adilson. E eu quero ser o melhor. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero queimar como cera no altar do Senhor. Até a última gota. Ser servo de Deus. Amém? Deus te entregou algo nas mãos. Seja fiel a isso que Deus colocou nas suas mãos. Mas não é de qualquer jeito, não. É cheio do poder. Não é arrastado, não, é cheio do poder. Se eu olho para uma igreja dessa, há mais de 2000 anos atrás, sem as mesmas condições que hoje, Jesus Cristo. Se Paulo pregou o que pregou ao lombo de cavalo e andando a pé, imagine se tivesse a internet. Imagine se tivesse microfone, imagine se ele tivesse tudo que a gente tem hoje. Precisamos aprender muito, porque eles foram cheios do Espírito Santo e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos neste momento. Vem Espírito Santo neste lugar. Vem Espírito Santo a começar pela minha vida. Senhor, me transporta a tua igreja, para que as pessoas vejam sinais e maravilhas neste lugar. Pessoas sejam impactadas, Senhor. Pessoas sejam cheias do teu Espírito Santo, para que haja cura, haja milagre, haja restauração, a palavra de salvação seja pregada. Senhor, eu quero te pedir, enche cada vida que aqui está hoje do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, pois nos arrependemos, tomamos posse desta santa ceia de hoje e queremos viver, Senhor meu Deus, um novo tempo, algo novo para a nossa vida, Senhor. Vem e enche, batiza com o poder do teu Espírito Santo, nos enche, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da tua unção, eu quero mais do teu poder, eu quero trabalhar mais, eu quero me dedicar mais, Senhor. Eu entrego a minha vida no teu altar, Senhor meu Deus, perseverante na tua doutrina, perseverante e renovando as minhas forças em ti, Senhor. Aleluia. Nos usa como igreja apostólica Efrata. Nos usa como uma agência do céu na terra, Pai. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A Letícia disse algo aqui que é isso.
você precisa ser cheio do Espírito Santo. É o que a igreja precisa disso. Em todos os momentos, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Apóstolo, estou desanimado, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Apóstolo, estou cheio de problemas, você precisa do Espírito Santo. Eu preciso de resposta, você precisa do Espírito Santo. O que nós precisamos é do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que renova as nossas forças. Você acha? Pode perguntar para minha mulher, como que eu fico em casa? Chega o momento de encostar no canto aí. Já era, é o bagaço que está lá. É o sacrifício. Vai ter outro momento que você vai estar descansando. Eu falei para ela, falei assim, amor, eu tenho dó de você hoje. Falei assim, tenho abandonado muito. Até que acabe. Ela disse assim, mas a reforma não é para sempre. Já acaba. É um momento. Você posicionar, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma igreja que serve, todos trabalham e todos descansam. Por quê? No dia que eu estiver fazendo, você está descansando. No outro dia, você vai estar fazendo, quem descansa? Sou eu. Mas você tira a mão do arado e deixa só um fazendo. É igual o corpo. Todos nós somos o que no corpo de Cristo? Um membro. E somos membros uns dos outros. Logo, se um membro padece, todos padecem junto com ele. Você imaginou? A igreja poderia crescer muito mais. Eu poderia escrever mais livros. A gente poderia acabar mais rápido as coisas. Tudo se todas as pessoas engajassem e fizessem a diferença. Amém? Apóstolo, está abrindo o seu coração? Jamais, irmão. Estou pregando a palavra de Deus. Não havia entre eles necessitado. Você quer fazer uma visita no orfanato? O orfanato está lá. Você quer ir lá na Val de Jaboque? Todo terceiro sábado eu vou lá. O que você está esperando alguém te empurrar e te obrigar a ir? É só você querer ser corpo de Cristo nessa terra. Amém? Quem entende pode dar um glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus te enche do Espírito Santo. Pense assim, Deus não precisava de mim. E Ele ainda me dá a oportunidade de ser usado na casa dele. Ele decidiu chamar você. Feche seus olhos nesse momento. Deixa eu fazer uma oração por você. Por todos vocês. Por mim. Para a gente fechar esse culto. Espírito Santo. Não fui eu que chamei as pessoas. Foi o Senhor quem chamou. Mas eu sei, Senhor meu Deus, que existem pessoas que estão fracas. E eu não quero usar e jamais usarei o altar para atacar pessoas. Mas eu sei que coisas têm acontecido no particular que enfraquece a vida das pessoas. Eu quero te pedir nesta noite que tu encha cada vida do poder do teu Espírito Santo. Pessoas que estão precisando de milagres em seu lar, na vida financeira, no casamento, com os filhos, na empresa. Senhor, eu quero te pedir, entra com a tua providência. Prepara todas as coisas para que o teu povo possa estar te servindo, Senhor. Entra com a tua providência na vida da tua igreja. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse foi o resultado deles serem cheios do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Sexta-feira agora, nós teremos um encontro aqui para receber da palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esperança. Amém? E domingo, 10 horas também, estaremos aqui para aprender um pouco mais. Juntar a palavra de hoje. Eu não sei como que vai ser, o que vai ser de sexta, como vai ser, né? Mas sabendo que Deus vai nos dar no domingo, é orar e fogo descer. Colocar o altar em ordem é receber resposta de Deus. Você não pode faltar nesse domingo também, 10 horas da manhã. Vem estar conosco. Amém? E sexta vamos estar juntos aqui adorando, apoiando a vida do nosso presbítero, sermos um com ele também. Estende as suas mãos. Que o Senhor abençoe a tua vida, te dê uma noite de descanso, te guarde e te livre de todo mal.
Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida e que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre.